E aí, pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro de 2023, e já se passaram 3 dias do primeiro turno das eleições da Argentina. O resultado surpreendeu bastante gente. Sérgio Massa, do atual governo, ministro da Economia do atual governo, ficou com 36,48% dos votos. Javier Milei com 30,04% e a Patrícia Bullrich ficou com 23,85%. Além disso, a gente teve mais duas candidaturas com votos mais representativos, O peronista dissidente Juan Schiaretti, da coalizão Façamos pelo Nosso País, que teve 6,82%, e a Miriam Bregman, da União de Esquerda, que ficou com 2,69%. Gente, o resultado surpreendeu basicamente por um motivo, porque boa parte das pesquisas apontavam numa direção diferente. Apontavam o Javier Milei como um líder praticamente isolado, sem muitas chances de ganhar no primeiro turno, de qualquer forma com grande potencial de chegar no segundo turno com um apoio majoritário. Tá? Eu já tinha trazido para vocês no meio da semana passada um questionamento a respeito disso. Eu emparelhei as pesquisas dos demais institutos com a do Atlas Intel e disse, olha, no caso da Argentina aqui, a gente tem alguns motivos para levar em consideração a Atlas. Eles chegaram mais perto do que ninguém do resultado que você teve nas eleições primárias lá no mês de agosto. Então é legal ficar de olho nisso, há uma possibilidade do Massa surpreender. E foi o que aconteceu, a Atlas se demonstrou correta. Eu até quero fazer um vídeo só sobre a Atlas depois para vocês, porque é um instituto de pesquisa que também opera aqui no Brasil, que vem obtendo resultados muito interessantes já há algum tempo, já há algumas eleições, e que utiliza um método bastante diferente. Bom, de qualquer forma, gente, o que explica a diferença de resultado que a gente teve agora, neste domingo, com o resultado que a gente teve lá nas primárias? As duas com voto obrigatório, um comparecimento que ficou muito perto, uma teve 70%, a de agora teve 74%, E um tempo transcorrido de cerca aí de 2 meses. Olha, primeira coisa, O Milei ficou num pico assim em agosto e parece que não consegue passar disso. Tá no teto, Ele teve agora 30,04% e nas primárias ele tinha tido como único candidato do seu partido 30,1%, O que pode explicar o Milei ter chegado nesse teto? Bom, temos vários palpites. O primeiro deles este teto sempre existiu. O eleitorado disposto a votar em uma pessoa como Javier Milei sempre representou no máximo 30%, E o Milei conseguiu atingir esse teto de forma muito antecipada. Essa é uma possibilidade que não pode ser descartada por ninguém, tá? Segundo ponto, os ataques fortes feitos, principalmente pela campanha do Massa contra a candidatura do Milei, podem ter sido muito eficientes para garantir que esse fosse o teto, Para evitar, podia ser que o Milei tivesse um potencial maior, tivesse um teto maior, e a campanha do Massa conseguiu neutralizar, Muitos dos integrantes da equipe do Sérgio Massa participaram fortemente da campanha do Lula, inclusive o Sidônio Pereira, que foi o marqueteiro do Lula no pleito do ano passado, e eles tinham um repertório ali de fazer uma campanha contra um candidato como Jair Bolsonaro, E um dos recados que ficou muito claro para a campanha do Sérgio Massa não é para você ficar batendo no Milei a todo momento por causa da forma como ele se expressa, por causa das suas loucuras, como as coisas que ele tem com o cachorro dele, que ele clonou, que ele conversa com o cachorro morto, essas baboseiras todas. Não, é para você focar em questões mais práticas. É para você apostar, por exemplo, no nacionalismo, que é muito forte na Argentina, muito mais forte aqui no Brasil, e colocar o Milei como um candidato antinacionalista. Trazer ali a questão das Malvinas, que é muito forte até hoje, certo? Para você também focar nas pautas do Milei que desagradam uma parcela considerável do eleitorado que pode estar pensando em votar nele. Então, pode ser que esses ataques, esse empenho bem calculado e bem direcionado da campanha do Massa tenha segurado a candidatura do Javier Milei. E, somando-se, a esse possível teto já pré-estabelecido que a gente só vai estar conhecendo agora com os eleitores indo às urnas e com os ataques da campanha do Massa, também eventuais erros de campanha cometidos pelo Javier Milei. Existe quase que uma fórmula que é seguida por esses líderes mais à extrema-direita de você copiar exatamente o que o outro líder de extrema-direita em outro lugar do mundo fez.
né? Pelo menos em algum grau. Bolsonaro, eu sempre digo aqui, não é uma pessoa igual ao Trump, eles são diferentes em vários quesitos. Mas não é segredo que, como estratégia de comunicação e como estratégia eleitoral, o Jair Bolsonaro sempre se preocupou em copiar muito Donald Trump, né? E o mesmo se repete em vários locais diferentes, né? E o Milei se inspirou muito no Jair Bolsonaro na sua campanha. Certo? O Javier Milei recebeu não só o filho do Bolsonaro no dia da votação, como teve assessores bolsonaristas prestando assistência e dando dicas para ele, né? Essa cópia de fórmula aplicada em outro país, ela pode sim ser efetiva e ela pode sim levar a uma vitória eleitoral. Porque muitas vezes estratégias de comunicação que funcionam num lugar vão funcionar em outro também, em outra língua, né? Mas às vezes ela acaba ignorando as particularidades locais, né? E muita gente, muito analista na Argentina, está apontando exatamente nessa direção. Está dizendo que o Milei, assim como o Bolsonaro, copiou a fórmula Trump, agora já copiou do próprio Jair, né? E esqueceu de dar-lhe uma filtrada para se adaptar à realidade da Argentina. Ignorou, por exemplo, que a Argentina não tem uma potência tão grande por parte das igrejas evangélicas neopentecostais. Ou seja, em razão disso também, a Argentina é um país muito mais progressista em uma série de pautas do que o Brasil é. A pauta armamentista é muito mais rejeitada lá, e as pesquisas apontam isso, do que aqui. Casamento entre homossexuais, a questão também de legalização do aborto. Tudo isso, na Argentina, a campanha contra essas pautas é muito inferior que aqui. E a gente assistiu nessa campanha de primeiro turno, Javier Milei apostando muito nisso tudo. Apostando de forma que muitos viram como exagerada nisso tudo. Ele não só não conseguiu atrair um eleitorado que é reacionário nesses aspectos, porque ele é menos representativo por lá, talvez tenha conseguido esse eleitorado, mas ele não é suficiente, né? Como, ao mesmo tempo, pode ter afastado algumas outras figuras que são, por exemplo, contrárias a que você arme a população, mesmo que a pauta de segurança pública esteja muito forte por lá e tudo mais, e fosse uma aposta levando isso em consideração, mas ignorando que boa parte dos argentinos não vejam a questão do armamento como solução, certo? Então esses fatores, eles pesam bastante, possivelmente, são fatores que podem ter influenciado, a gente aqui está especulando, evidentemente, né, para que o Milei não tivesse conseguido crescer nesse meio tempo, né? E surpreende muito ele não ter crescido nada num período de 2 meses, né? Pode até ser que ele tenha captado um eleitor novo, mas em troca perdeu outro. Bom, o que aconteceu então com o Sérgio Massa, gente? Por que ele consegue, né, se fortalecer? Se você soma os votos que o Massa e que o Grabois tiveram nas primárias, que eram os dois que estavam concorrendo pela União por la Pátria, né, esses votos, eles ficavam ali em cerca de 27%, e o Massa fechou agora com 36,48%, é uma consolidação considerável por parte da campanha do Sérgio Massa. Fatores que podem ter peso. Primeiro, né, não em ordem necessariamente, mas fatores importantes. O Massa, ele continua exercendo o cargo de ministro da Economia na Argentina, criou um sistema de devolução de impostos sobre consumo recentemente, deu 2 meses de bônus para trabalhadores informais e desempregados, deu extras para aposentados e pensionistas e beneficiários da assistência social, reajustou a tabela do imposto de renda, ele adotou uma série de medidas econômicas com o objetivo de ajudar, né, a população mais pobre da Argentina de última hora, numa modalidade que o comparativo é óbvio, aqui no Brasil a gente teve ano passado com o Jair Bolsonaro estabelecendo o Auxílio Brasil, né, dando dinheiro na mão das pessoas ao longo do período eleitoral, certo? Então o Massa adotou essa estratégia de se utilizar do seu cargo para, né, tentar ali, no jargão mais popular seria ele praticamente comprar o voto, certo? Então essa utilização desses artifícios pode ter tido um peso. Aí eu faço um parênteses importante, tá? As pessoas olham para isso, e olharam para isso aqui no Brasil também, e logo tiram a impressão de que é isso, né? Você dá o dinheiro pro pobre, o pobre vota em você, acabou. Gente, as coisas não funcionam bem assim. Eu até acho que isso pode ter contribuído com a campanha do Massa, e até acho que isso pode ter contribuído bastante com a campanha do Bolsonaro no ano passado. Agora, a gente precisa olhar também no sentido de que ninguém é tão bobo assim. Não. Quando o assunto é dinheiro, as pessoas são menos bobas do que muita gente imagina. Eu sei que eu tô recebendo isso porque o cara que é ministro que tá me dando isso, ele vai concorrer. E sei que depois que ele conseguiu o que ele quer, ele não vai ter por que continuar me dando isso.
né? Pesquisas de opinião feitas aqui no Brasil ao longo do primeiro e do segundo turno das eleições do ano passado deixaram claro que não havia uma correlação direta entre os recebedores desses benefícios com o voto no Jair Bolsonaro. Mais do que isso, de que havia, quando perguntado por parte do eleitor, uma noção muito clara de que aquilo estava sendo dado em razão do período eleitoral e que votar naquela pessoa não significava a continuidade do recebimento desse benefício, certo? Então, assim, pode fazer diferença, mas eu não acho que isso por si só explique esse fortalecimento da candidatura do Sérgio Massa que a gente observou entre as primárias e a eleição de primeiro turno, tá? Não vamos subestimar também nesse sentido a cabeça das pessoas, certo? Digo isso com base nas perguntas feitas em pesquisas do ano passado, pesquisas que bateram com o resultado eleitoral e que buscaram monitorar como o eleitor entende esse tipo de benefício. Pode ser que na Argentina seja diferente. Não me parece que há alguma razão para pensar assim, certo? Mas pode ter sido uma questão, essas linhas de crédito e tudo mais podem ter colaborado. O segundo ponto, gente, é que o Massa fez um trabalho de marketing inteligente também do ponto de vista de se distanciar do atual governo. É um governo que tem uma rejeição estratosférica. O eleitor do Massa muitas vezes detesta o governo do Alberto Fernandes, certo? Muito comum. Às vezes não gosta da Cristina Kirchner, que é a vice do Fernandes. O Massa se colocou como alguém que está no governo, mas que entrou depois do seu início e que está tentando botar ordem na bagunça que o governo tinha feito antes. Certo? E ele chegou depois mesmo, foi colocado como ministro da Economia quando a situação já estava indo para o fundo do poço e tudo mais. Agora, essa tentativa do Sérgio Massa, ela se demonstrou em algum grau bastante efetiva, né? A gente pode ver que depois aí que ele teve o favoritismo no primeiro turno, né? Que ele teve mais votos no primeiro turno, você não tem fotos dele com a Cristina Kirchner ou Alberto Fernandes. Mantém-se ali uma distância, né? Até se coloca de brigas internas reais, de um afastamento que não é meramente do ponto de vista publicitário, mas é real, né? Mas é que aí sempre vale lembrar, porque aí é um clássico, principalmente na política argentina, de uma frase que seria do próprio, né, Juan Domingo Perón, que talvez não seja dele, mas de qualquer forma é atribuída a ele, e não deixa de ser uma frase interessante do ponto de vista de análise, que é: os peronistas são como os gatos, parece que estamos brigando, mas na verdade estamos nos reproduzindo, né? Então, eu acho que é bom ter um pouco isso em mente e observar numa eventual vitória do Massa ou até numa eventual derrota, qual vai ser o grau de proximidade que essas outras figuras terão com ele. Cristina Kirchner e Alberto Fernandes. Alberto já é mais carta fora do baralho depois do fim desse governo, tá? Mas essa transmissão de que ele é algo distante pode ter ajudado, porque a gente tá falando de um ministro da Economia em um dos países com a maior inflação do mundo, numa das crises, das grandes crises que já teve, por mais que as crises lá sejam muito e muito recorrentes, né? Mas a gente tá falando de uma situação ali, muito inusitado o Massa tá em primeiro lugar. E talvez esse distanciamento que tenha sido mais pilhado entre as primárias e agora o primeiro turno, ele tenha colaborado pro Massa ter conseguido se solidificar. E aí entra uma pergunta que não quer calar, né? O que aconteceu com a Patrícia Bullrich? Né? O que aconteceu com a direita ali, que não está tão à direita quanto o Javier Milei, com a direita lá Maurício Macri? Gente, eu até já via isso como um pouco previsível, né? Por mais que fosse mais no sentido de bola de cristal, porque tudo pode acontecer numa eleição, por isso eu nem falei muito aqui. Agora, a Bullrich, ela sofreu um efeito claro de ficar neutralizada em razão do tamanho dos outros dois. O Milei adquiriu um tamanho muito grande já há meses. Ele adquiriu essa base eleitoral dele já há alguns meses. Do outro lado, o Sérgio Massa podia não ter uma base própria dele como pessoa, mas ele tinha a base dos peronistas, de 30%, basicamente estável na Argentina. Às vezes com mais, às vezes com menos. Nas primárias se demonstrou ali, puta, o negócio tá complicado, porque os peronistas conseguiram somar juntos só 27%, né? Os dois peronistas estavam concorrendo, né? Então, tendo, né, esse sólido eleitorado peronista, o Massa certamente ia ficar já mais no alto, já ia ter antecipadamente uma vantagem perante a Bullrich. O Milei já estava lá em cima, e mais, o Milei rouba exatamente o eleitorado da Bullrich. Então, assim, a candidatura dela acabou ficando ofuscada quase de forma natural, né? Então, num efeito que a gente pode até fazer o comparativo, claro, deixando claro que as realidades são diferentes, mas
Olha, 2018, né? Haddad, por que o Haddad vai para o segundo turno? Porque o Lula era uma potência política, porque o PT era uma potência política. Tava com a vaga garantida. Vai pro segundo turno. Por que o Bolsonaro vai pro segundo turno? Assim como o Milei conseguiu atrair para ele uma boa parte do eleitorado de forma muito antecipada, né? O que acontece com os outros? O que acontece com o Geraldo Alckmin? Fica apagado. Fica apagado. Pode ter toda uma estrutura partidária, como a Burrit tinha por trás, mas num cenário como o de hoje, em que você tem internet, em que você tem algo muito mais orgânico na participação política, acaba não servindo, acaba não sendo suficiente. E olha que na Argentina até poderia se apostar mais numa força da Burrit, porque lá você tem os partidos políticos muito mais sólidos. Ela é de um partido político real. O Brasil praticamente não tem partidos políticos de verdade, né? A gente tem o PT, né, que é forte pra caramba, e o resto ali surge e apaga, surge e apaga. Eles não têm uma estrutura sólida nem do ponto de vista de militância, as pesquisas mostram isso, muito menos do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista de penetração em interiores e tudo mais. Mas mesmo assim, já havia ali um cheiro de que isso pudesse acontecer. A Burrit se anula, o Massa consegue se solidificar, o Milei se demonstra dentro do teto. É isso, foi isso que aconteceu no primeiro turno da Argentina. E aí a gente fica querendo saber o que vai acontecer no segundo turno, que vai ser no dia 19 de novembro. Gente, segundo turno consiste basicamente em uma coisa: transferência de votos. Tá? O que muda do resultado do primeiro para o resultado do segundo? Né? 3 possibilidades de mudança. O cara que foi para o segundo perde o eleitor, isso é raríssimo de acontecer, é bem incomum, tá? Sempre vai perder alguém, mas nunca um número representativo. A gente viu casos exóticos, aqui no Brasil 2006, em que o Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro, contra o Lula e tudo mais, mas é uma exceção, isso não costuma acontecer. Então é de esperar que Massa mantenha seus votos e Milei mantenha os seus, certo? Segundo ponto que muda o resultado do primeiro para o segundo turno: o aparecimento de eleitores que não foram no primeiro, ou a falta de eleitores que compareceram no primeiro, né? Costuma ser um fator marginal, em disputas muito apertadas faz diferença, mas se a disputa não tá tão assim, né, não muda muita coisa, é 1% que passa a faltar, ou 1% que deixa de faltar comparado ao primeiro turno, né, e você só consegue ver isso com mais clareza e pesar mais nisso quando você tá na véspera da eleição. A gente tá falando aí pra semana do dia 19 de novembro, isso vai estar ali mais na mente das campanhas eleitorais, certo? E o terceiro fator, que aí é o que define, que é o que faz que haja uma diferença, é a transferência. É a transferência de um pro outro. Transferência de um para o outro. E no caso da transferência de um para o outro, em algum grau você pode fazer sempre suposições, mas a gente precisa ter cautela, porque às vezes o eleitor, ele, de um candidato que não vai para o segundo turno, ele acaba surpreendendo bastante na sua atitude, certo? Ainda mais quando você tem o aparecimento de nomes novos, né, meteóricos, como o Javier Milei da vida. Olha, Massa 36,48 no primeiro, Milei 30,04. Vamos entender que isso seria aí uma base de votos para cada um dos dois, certo? Bom, aí depois a gente tem lá embaixo 2 nomes: o peronista dissidente Juan Charette, que tem 6,82, e a Miriam Bregman da União de Esquerda, que tem 2,69. Somados, eles têm cerca de 9%. Eles têm uma tendência forte de que os votos migrem para o Sérgio Massa. Significa que vão migrar? Não. Mas é muito provável que a ampla maioria migre, tá? Então, na continha de guardanapo, some-se aos 36,48 do Massa esses 9% dos 2 candidatos que estão lá atrás, certo? Aí a gente tem um Massa que teria ali uma base já um pouquinho mais fácil de 46%. Bom, enquanto isso tá o Milei com 30%. E tem a Patrícia com 23,85%. Pro Milei alcançar essa base do Massa, né? E por que eu tô separando? Não tô jogando os votos da Patrícia pro Milei direto, como eu joguei o voto dos outros 2 pro Massa. Porque não, os votos da Patrícia não necessariamente vão migrar pro Milei, assim como dos outros 2 tendem a migrar pro Massa. É uma diferença muito grande. A proximidade dos outros 2 com o Massa é maior do que a da Patrícia com o Milei, certo? E aí, nessa situação, o Milei teria que arrancar da Patrícia, dos 23,85% que ela teve, um total de 17 pontos. É um desafio grande. Porém, nem de longe um desafio impossível, porque a maior parte dos analistas na Argentina acredita que sim, mas boa parte dos votos da Patrícia Burrit vão para o Milei. O medo do Javier Milei, ele seria inferior para boa parte dos eleitores da Patrícia do que a raiva do peronismo, do kirchnerismo ou do próprio Sérgio Massa, que seja, certo? Então, assim,
A gente vê o Massa de largada pegando os votos dos outros dois, é favorito. Mas aí você olha pros votos da Patrícia e fala, tá, o Milei precisa de muitos deles pra alcançar o Massa. Mas o desafio pro Milei conseguir esses muitos votos talvez não seja tão gigantesco assim. E a gente vai descobrir se esse desafio é tão grande, tá? O Massa precisaria de 1/4, da outra ponta, de 1/4 dos votos da Patrícia, né? Pra conseguir se consolidar ali além dos seus 46% e bloquear que o Milei conseguisse os votos que ele precisa da Patrícia. Bom, apoio formal, como que vai ficar a coisa, gente? Do lado da candidatura da Patrícia Burrich, ela tá tendo reunião com o Maurício Macri, eles estão discutindo sobre dar um apoio formal ou não, tá? Mas você tem outras personalidades fortes na coalizão deles, né? No Juntos por Hercâmbio, que são contrários, é o caso do Horácio Rodrigues Larreta, que rejeita um apoio ao Milei, ele se apresenta mais como um moderado do Juntos por Hercâmbio, então é uma briga interna grande, com dissidências, a gente não sabe até que ponto um apoio formal dado pela Patrícia ou não, ele vai influenciar no que o eleitor vai fazer. Às vezes o meu candidato no primeiro turno declarou voto nele. Tudo bem, tanto faz, eu vou votar em quem eu acho que é melhor, certo? Então esse cálculo está sendo feito por eles, ninguém tem muita noção de qual que vai ser o resultado disso, a gente sabe que vai ter briga interna, né? Mas como vai se refletir depois é incerto. Aguardo ansioso pesquisas, especialmente da Atlas, que vem mostrando essa capacidade aí de acerto considerável, para tentar medir também essa questão da transferência e fazer suas pesquisas já de segundo turno. Porque na pesquisa que a Atlas fez, que simulava o segundo turno, né? Você tinha ali um favoritismo do Milei perante o Massa, né? Não era um favoritismo muito sólido, mas era um favoritismo de alguns pontinhos ali que é interessante de observar. Mas a gente está muito acostumado a ver, né, da projeção de segundo turno, que acontece na véspera do primeiro, até a pesquisa de segundo turno mesmo, que acontece logo depois do primeiro turno, uma diferença muito grande. Porque vira um cenário mais factível para o eleitorado, que elabora, pensa melhor na hora de responder os pesquisadores. Gente, espero que tenha ajudado a trazer esclarecimentos, que não tenha ficado confuso, né? Bastante informação, eu tentei trazer no menor tempo possível aqui pra vocês. Qualquer momento estou de volta com mais notícias e lembra que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play em tvcoyoteplay.com, a minha plataforma de streaming, onde você pode assistir vários conteúdos exclusivos, além de filmes, séries, desenhos clássicos em domínio público e muito mais. Abraço a todos!